Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estarei mostrando alguns setores que sobrevivem a qualquer crise global. São ativos de proteção de carteira que são blindados a qualquer tipo de crise, cataclisma, né? Tudo aquilo que vai fazer com que sua carteira derreta se você não tiver ao menos um desses setores na sua carteira, né? Um deles é o clássico ouro, né? Mas eu vou estar mostrando também alguns que talvez vocês não tenham conhecimento, beleza? Vamos aqui para o site Trade News, onde tem uma matéria onde ele cita muito bem os três eventos, né, que já passou e que esses ativos se comportaram de forma bastante positiva, né? Vamos dar uma olhada aqui no site, beleza? O título da matéria é esse aqui, ó. Como os ETFs podem proteger a carteira em tempos de crise. É uma matéria bastante longa, eu vou estar lendo aqui só o que eu quero mesmo, que é essa parte aqui, ó. Foram pelo menos os três problemas que a gente teve no passado, né, que são os fatos e dados históricos, onde esses ativos se comportaram de maneira positiva, né, fazendo com que a carteira desses investidores não viesse com negativação, beleza? Tá caindo uma chuva aqui, gente, mas não liga não, tá um barulho aqui por causa da chuva, mas tá tudo ok. Então vamos lá então. Analisando as crises econômicas passadas, como a crise financeira de 2008, né, que foi até na época que o Bitcoin nasceu, né, foi a crise imobiliária dos Estados Unidos. Vamos lá, vou começar de novo aqui. Analisando crises econômicas passadas, como a crise financeira de 2008 e a pandemia de 2000 e a pandemia do Covid de 2019 a 2020, podemos ver exemplos claros de como os ETFs ajudaram a proteger carteiras. Em 2008, aplicações focadas em ouro, como o GLD, que é o ativo que eu já fiz um vídeo aqui no nosso canal, que eu tenho na carteira e que eu indico para vocês, tá? Ofereceram uma forma eficaz de proteger ativos contra a depreciação do dólar e a volatilidade do mercado. Investidores buscaram refúgio em ativos considerados porto seguro, como o ouro, né? E o GLD facilitou o acesso a esse mercado. Ou seja, um desses ativos de proteção, lá da crise de 2008, que blindaram a carteira de muitos investidores daquela crise que teve naquele ano, seria o ETF do GLD, que é o já conhecido aqui do canal. Já durante a pandemia do Covid de 2019, né, ETFs de setores resistentes como tecnologia, né, por causa até da alta demanda do home office, né, acho que muitas empresas tiveram que desembolsar uma grana aí, né, extra, né, para estar comprando diversos notebooks, né, para esses funcionários trabalharem de casa, e isso aumentou a demanda da busca por tecnologia básica, né, vamos assim dizer, né, que seria o próprio celular, né, e o notebook, né, para as pessoas estar trabalhando de casa, né, porque teve aquela época da pandemia, onde a gente não tinha contato direto entre as pessoas, né, quem estava lá sabe como que foi isso, né, todo mundo passou por isso. Então, as ações da época de pandemia, né, as ações de tecnologia, de tech, enfim, foram uma espécie também de blindagem, ao menos nesse período, né? Não que hoje isso seja, né? Isso atualmente é outro papo, né? Mas naquela época, essas ações ETFs de tech ajudaram muito a blindar carteiras, ok? O exemplo é o QQQ Invesco Trust, né? E também ações do setor de saúde, né, que seria o ETF X
LV, é óbvio, né? A gente estava vivendo uma pandemia, né? Então a busca por hospitais aumentou isso globalmente, né, no mundo inteiro. Naquele período, muitos ETFs do setor de healthcare, que é o setor de saúde, subiu bastante, né? Teve aquela proteção da carteira para quem estava exposto a esses ativos, né? De setor de saúde. Eu cheguei a ter, ao momento, algum tempo atrás, eu tinha o ETF VHT, né, que é o Vanguard Healthcare, que é um ETF que ele investe num aglomerado de especializações médicas dos Estados Unidos. Eu vou até estar mostrando aqui para vocês rápido aqui, ó. É esse aqui que eu tinha. Olha lá. É o VHT Vanguard Healthcare. Tá? É um fundo, é um ETF que ele investe basicamente no setor de saúde. Você vê que ele até tá subindo aqui. Hoje eu não tenho mais, eu cheguei a me desfazer dele no lucro, né? Se não me engano, eu fiz cerca de 25% nele, do valor que eu tinha aportado, sair no lucro, né, para estar aportando em outros ativos, porque no momento ali não me importava, para mim não fazia diferença ter ou não ter esse ativo. Acabei me desfazendo dele e entrei em outros. Mas não é que eu possa entrar de novo, tá? Só estou mostrando para vocês que eu já tive esse ativo de proteção de carteira na minha wallet. Tá? É um ativo que, olha lá, ó, ele tem 17 bilhões de market cap, né? Se a gente puxar aqui o gráfico máximo, ó, vamos lá, que ele é uma constante subida, né? Mesmo com correções no caminho, né? Por isso que ele literalmente leva ao pé da letra como proteção de carteira, porque a constância dele é uma linha exponencial que sempre vai para cima, né? Por mais que tenha as correções no caminho, é sempre subida, beleza? Vamos continuar aqui na matéria. Tá, aqui falou do setor de saúde, né? E também temos os bonds, né? Que seriam os títulos de dívida dos Estados Unidos, né? Do governo americano, né? Que, ó, ao enfrentar uma crise estratégicas, né? De investimento prudentes, são essenciais investidores poderem considerar a alocação em ETFs diversificados que influenciam ativos defensivos, como títulos de dívidas públicas. Por exemplo, é o TLT, que é o único bonde que eu indico para tempos de crise, cara. Porque como ele é um bonde de longo prazo, né, que ele é 20 mais, de longuíssimo prazo, né, ele tende-se a se comportar melhor em tempos de juros altos nos Estados Unidos, de alta inflação ou algum tipo de crise ali financeira. Esses bondes tendem a subir muito nesses períodos. Com diferente seria os de prazo curto, né, que temos o próprio S-Gov, que em tempos de juros altos, eles não que eles sobem tanto, eles permanecem a andar de lado ali, a não ter tanta volatilidade, tanto para cima, tanto para baixo, a tendência ele é andar numa linha reta ali. Por isso que em tempos de crise, né, é bom ter esse TLT na carteira. Vamos dar uma olhada nele aqui, ó. É o TLT, que é esse aqui, ó. É um bonde de 20 anos, né, que é um 20 mais. Ele está custando na faixa de US$ 87. A variação dele foi pouca aqui, até o fechamento do mercado. Olha lá, se a gente puxar aqui, ó. Inclusive, cara, esse ETF aqui, lá naquela crise de 2008, cara, se não me engano, foi aqui, ó. Foi a partir da crise de 2008 que ele começou a subir, né?
E teve aquela. Tava até andando aqui de lado, aqui, pá, pá. Aí deu aquela crise, ele subiu. Né? Que foi aqui, ó. Você pode até olhar ali, ó. Todo esse período aqui ele só foi subindo. Aí depois ele voltou a corrigir lá pro ano de 2009, né? Aí teve aquela máxima histórica lá em 2020, foi na época da pandemia, né? Onde estava tudo desmoronando. E quem estava se posicionado nesse ativo, que é um ativo de proteção, ele acabou se performando melhor do que quem não estava exposto nele. A gente pode até ver aqui no gráfico lá, isso foi na época da pandemia, que ele teve o seu topo histórico, que foi US$ 177, né? Para o preço que ele está hoje, né? Ele está custando 87 dólares. É isso que eu falo, cara. É bom ter esses ativos na carteira, né? Setores de consumo básico, a gente tem o próprio XLP, né, que é um ETF onde ele investe em diversas empresas de alimentícias, como o próprio Walmart, Coca-Cola, PepsiCo, enfim, tipo, tudo que for ali no setor de consumos básicos, esse ETF aqui, que é o XLP, eu também já tive ele na carteira um tempo atrás, hoje eu não tenho mais. Ele também é um ativo de proteção de carteira, tá ok? E também temos os setores de energia, né? Nesse quesito aqui a gente tem o ETF, não é um ETF, é uma ação direta, que seria a NextEra Energy, né? Que é uma empresa de energia lá dos Estados Unidos, né? Que em tempos de crise, essas empresas tendem a se comportar melhor do que em tempos de não crise, né? É porque tem aquela frase, cara, tipo assim, a gente tem que pensar, quando tudo tá explodindo, tá pegando fogo, o mundo tá acabando, o que as pessoas consomem? Comida, basicamente comida, então ali já entra o setor de consumo básico, né? Água também entra no consumo básico, energia entra no setor de ações energéticas, a saúde principalmente, cara, porque são coisas que não podem parar, né? Porque se parar, velho, é apocalipse, né? Por isso que a gente tem que analisar como que funciona, qual que é o alicerce, a linhagem de ações ou ETFs para proteger em tempos de crise, né? É só pensar, ó, consumo básico é água, energia, internet, saúde, principalmente saúde e alimentação. Acho que energia nem tanto, né? Porque hospitais conseguem ficar sem energia porque eles possuem geradores, né? Aí também entra no caso da energia, mas ali na sua casa ali, a gente até consegue ficar algumas horas sem energia, né? Mas não para sempre, né? Por isso que essas ações, elas tendem a se comportar positivamente, porque elas fazem parte desses setores de proteção e são o básico ali do ser humano sobreviver. Beleza, gente? Então, basicamente, gente, era só isso que eu tinha para estar falando hoje para vocês. Ele está mostrando mostrando os setores que se comportam melhores em crise, e quais os ETFs ou ações vocês terem na carteira, para manter a saúde da sua carteira saudável ali e você não ver ela derreter tanto. Fora isso também o ouro, né, que ali é o mestre de todas as crises, né? Tudo que tiver crise lá, ele sempre vai estar subindo. E para finalizar, eu vou estar falando aqui uma frase do JP Morgan, né? Que é o fundador do maior banco dos Estados Unidos, que ele fala bem assim: o único dinheiro é o ouro, né? O resto é crédito, né? Ou seja, você tendo ouro, você tem tudo. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido e fui!